tinha o Nelson Algumas, Alfredo, que diz: como algumas, disse bem o senhor algumas ofensas. Santareno, o presidente Jonas Né? cometeu um erro em liquidar a família Xinguns. A UNITA deve pedir perdão à nação angolana, sim. Este é o Nelson Alfredo. Depois tinha o Team Light, que diz: professor Pedro Santareno, por que a UNITA é sempre Então, pintada como vilã da história, se o MPLA também cometeu várias atrocidades? Esta é uma essa pergunta, não podemos sei responder já. se. Sim, 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 Podemos, sim, pode podemos, responder. podemos. Sim, sim. Não sei se estamos a pintar a UNITA como vilã, mas é preciso percebermos que o MPLA conquistou o poder por via popular, não é? Em 1975, fruto da história que o país viveu, os três movimentos de libertação nacional, né, uniram-se naquilo que foi conhecido como o governo de transição, né, e depois poderia então realizar-se eleições para ver quem ganhava. Pronto, o país descambou num conflito e aquele que teve melhor capacidade militar para ficar com a capital Luanda e proclamar a independência foi o MPLA, que teve um reconhecimento internacional. Aqui em ciência política vamos entrar na questão das legitimidades, né? Se foi Uhum, legítimo o governo do MPLA de 75 a 91. A legitimidade pode ser democrática, pode ser popular, pode ser revolucionária, não é? Como é que uhum, nasce um Estado? Vamos dar exemplo aqui a Revolução Francesa de 1789. Quando uhum, se deu a Revolução Francesa de 1779, acabou-se com a monarquia e instalou-se a república. Houve uma legitimidade popular de acabar com a monarquia e instalar a república. Também aconteceu em 1975. O MPLA, por via da uhum, força, por via da guerra, venceu os seus adversários e instalou-se em Luanda e alcançou o poder que foi reconhecido internacionalmente. A uhum, UNITA esforçava o MPLA a sair do poder para conseguir o poder e o MPLA tinha a legitimidade de defender-se. Aliás, o subsecretário norte-americano Herman Cohen faz referência a isso. Em 1993, o subsecretário norte-americano diz à liderança da UNITA que a guerra tem de acabar. É o MPLA que se reconheceu como governo legítimo. Porque a UNITA começa a cometer erros crassos a partir de 92. Foi-se para as eleições e o acordo de Bicesse, o seu texto, que eu li e tenho comigo, dava legitimidade às Nações Unidas de supervisionar e reconhecer os resultados, ou seja, de declarar os resultados válidos ou não. E a representante especial do secretário-geral em Angola, na altura, a senhora Margaret Joana Aston, reconheceu que o MPLA ganhou as eleições, que houve sim situações de desorganização, que houve sim situações anormais, mas que no essencial essa situação de desorganização e anormal não punha em causa o resultado das eleições. E as Nações Unidas reconheceu, os Estados Unidos da América reconheceu o MPLA como legítimo vencedor, por isso é que reconheceu e mandou para Luanda a sua missão diplomática. Ainda assim, a liderança da UNITA não aceitou. E o MPLA, enquanto governo, não podia olhar de forma pávida e serena o país a ser destruído e a população a ser dizimada pela UNITA e não poder fazer nada. A missão principal de um governo é também proteger a sua população. Por isso, não estamos a pintar a UNITA de vilã, estamos a descrever os fatos históricos. O MPLA tinha legitimidade para governar, porque foi eleito em 92, tinha legitimidade para governar, porque ganhou o conflito, ganhou o poder em 75, a UNITA não aceitou. E quem não aceita, está desconformado, a tendência é atacar quem está a governar. O MPLA defendia-se e defendia as populações civis. Eu mesmo Pedro, vivi numa zona de conflito e acompanhei isso de perto. Pedro, a propósito dessa pergunta, eu iria, porque estás a dar uma resposta, não é? Entendo, tu é que estás a ser perguntado, estás a ser entrevistado, mas a minha curiosidade é porque eu estou a procurar que se traga a verdade. Tem a outra parte também que é o MPLA, as partes atroces que o MPLA comete com o seu próprio, com o próprio cidadão. O MPLA comete atrocidades através da Polícia Nacional, através de grupos, não sei se são serviços secretos ou não, ou grupos que são milícias alugadas pelo MPLA, e tem estado a dizimar vidas, não é? Jovens que são mortos de uma forma terrível. A nossa polícia não tem cultura de humanismo, não faz o serviço de aproximação com humanismo.
as senhoras que vendem na rua bicam as compras dele. Quem devia organizar tanto a atividade, a atividade comercial é o governo não faz. Vimos um documento que está a circular aí, um vídeo. Nós, os jornalistas, tratamos aquilo um documento, documento. eh, na China, na China, existem também vendedores de rua. E a polícia, o que é que faz? Não fica a dar bico, e é um país comunista, hein? Não fica a dar bicos nas mercadorias das pessoas, mesmo se estiverem mal organizados. Chega lá com calma, com respeito, pede para as pessoas se organizarem, continuem a vender, mas não de forma desorganizada. Mas nós não. Se recebe a comida, tanto na comida, a mercadoria das vendedoras ambulantes, epá, nós somos um país pobre, temos famílias pobres, não existe emprego para toda a gente. Como é que você vem e destrói o ganha-pão de uma família? Isso é desumanização, isso é um crime contra a humanidade. Portanto, estás a falar da UNITA, né? Estamos todos de acordo. Sim, portanto, Sim. aqui quem comete não é só a UNITA. A UNITA cometeu os seus gafes na época da guerra. Atualmente, desde que a guerra terminou, nunca ouvimos dizer que a UNITA assassinou, UNITA, se ela fez quê, mas temos elementos probatórios de que existem mortes classificados que a polícia comete. E a polícia, quem é que é o responsável pela polícia? É quem está a governar. Quem é que está a governar? É o partido MPLA, Pedro, não é? Portanto, Pronto. Não, sim. sendo tu um homem de ciência, procura equilibrar, não é, a tua narrativa. Não, vamos fazer esse equilíbrio. Realmente, Álvaro, estamos todos de acordo que a nossa polícia, em alguns casos, precisa melhorar a sua atuação. Aliás, esse reconhecimento é público. Os vários ministros do interior já fizeram esse reconhecimento publicamente. E também a nossa fiscalização precisa melhorar. Hoje, mais do que ontem, nós temos visto e ouvido vários governantes a fazerem sensibilização à atuação da nossa fiscalização. Mas uma coisa tem que ser dita. A responsabilidade sobre a atuação do polícia não pode vincular a polícia, nem vincular o governo, porque a polícia é um órgão, a polícia é um cidadão. E na polícia tem vários polícias de vários partidos políticos. Por isso é que também nunca se veio a público dizer, olha, quem matou é a polícia, que militava na UNITA, não é pela não, a polícia não pertence a nenhum partido político, é partidária. Nós não temos que nem sequer usar o nome de um partido, mesmo até se fosse o MPLA, mas a questão aqui é que o MPLA é governo. O MPLA que tem o programa. O MPLA é que tem o programa de governo, o MPLA é que tem que ditar regras do ministro. Senhor ministro, como é que é? O nosso povo, estamos a maltratar o nosso próprio povo, estamos a matar o nosso próprio povo. A missão da polícia é proteger e não matar. Sim. Portanto, isso é verdade. Plenamente de acordo. Não temos nada contra. Até vocês que são os intelectuais, Pedro, tu que és um politólogo e outros politólogos, deviam talvez fazer um estudo, uma mesa redonda científica e talvez responsabilizar o Ministério do Interior criminalmente sobre essas ações. Eu digo, os politólogos, cientistas, fazer um documento, uma ciência e não é para confrontar-se com o Ministério. Não, a função do Ministério não é este. Estás a ver? Exatamente. Não, estou plenamente de acordo. Álvaro, estava aqui a ler algumas mensagens. Olha, tem aqui uma pergunta que eu quero te pôr, é de talvez um estudante teu, o MENA oficial. Sim. Uma questão ao professor Pedro. Sim. O contexto de guerrilha não tem um peso sobre essas mortes? Sim, também é verdade. Em contexto de guerrilha, os direitos humanos são praticamente suspensos, né? Não se pode cobrar a um movimento de guerrilha a mesma coisa que se cobra a um governo. Mas estamos a falar de um movimento guerrilheiro, que é a UNITA, que defendia ser democrático, né? Savimbi sempre declarou-se como um democrata. Então, Savimbi declarava-se como democrata, não podia ser averso à crítica, porque um dos pilares da democracia é a liberdade. Não se pode falar de democracia se não se falar de liberdade. E liberdade é o quê? De expressão, de consciência, de pensamento. E Savimbi tinha essa dificuldade em lidar com as críticas sobre a sua gestão, sobre a sua liderança. Mas, claramente, que num contexto de guerra, há atrocidades que ocorrem que não têm a mesma
não têm o mesmo impacto do que num momento de paz. Mas era para dizer, Álvaro, há aqui um internauta que chamou-me de bajulador. Chamou-me Oh, de bajulador. quem seria? Sim, não, mas isso é normal, isso assim. Não, já passei, mas isso é normal. A ideia inicial Ok. também é que a expressão bajulador é um instrumento que as pessoas encontraram para silenciar quem pensa com a sua própria cabeça. Ou seja, se eu reconhecer feitos à governação, sou automaticamente bajulador. E eu, enquanto docente, esse que escreveu agora é meu estudante. Sou professor de formação e sou professor há mais de 20 anos. As minhas posições são claras. Eu identifico-me claramente com posições que, a meus olhos, são os mais certos, aos olhos da lei, são os mais certos. Se isto desagrada a alguns, infelizmente vamos ter que manter nossa posição. Chamar alguém bajulador hoje é um instrumento que se adotou para silenciar as pessoas, para que ninguém fale bem, para que ninguém reconheça feitos ao governo. Felizmente, eu tenho uma capacidade, uma estrutura psicológica suficiente e acadêmica para ter uma opinião própria. E reconhecemos, sim, erros a nível da governação que deviam ser corrigidos, mas também reconhecemos que nenhum partido governa há 50 anos se não fazer coisas boas. E o MPLA tem feito muitas coisas boas. Ok. Pedro. E uma delas para que termine, uma delas é que nós em Angola não temos problema de tribalismo no ponto de vista exacerbado. Nós não temos guerras tribais, ao contrário do que há em quase toda a África. Houve um movimento do MPLA em unir o país, e o país não está unido. Hoje, por exemplo, nós temos o problema da crise. Hoje o país tem uma crise, que é apenas a crise econômica. Mas o país tem uma estabilidade política, porque as pessoas, as instituições do Estado funcionam livremente, quer dizer que há estabilidade política, os órgãos de soberania funcionam, temos uma estabilidade militar, há livre circulação de pessoas e bens, as pessoas vão e voltam, saem quando quiserem, isso é um feito. Temos uma estabilidade financeira, o Estado continua a pagar regularmente o salário da função pública, os funcionários públicos recebem salário pontualmente, não temos atraso de salário na função pública. Temos uma crise econômica que se traduz na alteração substancial e oscilante do preço da cesta básica. Isso é um problema que o país tem, isso é verdade. Mas não vamos ver o país só no preço do arroz. Não vamos ver o país só no preço do frango. Temos que ver o país em outras variantes. Há estabilidade política, há estabilidade econômica. Não, Pedro. Há estabilidade militar. Estás a ver? O país tem outras valências. Não, Sim. Pedro, eu estou de acordo contigo quando disse que há estabilidade militar, entre parênteses, 90%, porque temos o problema de Cabinda, que não podemos minimizar, que os militares, portanto, eles reconhecem o ato que houve recentemente em Cabinda, ok? É um dado de facto. Por outra, não há estabilidade política. Não há estabilidade política. Não há estabilidade política. Vou falar como cientista político. No ponto de vista da ciência política, instabilidade política é quando as instituições do Estado não funcionam. Mas isso. Tu achas que as nossas instituições do Estado funcionam sempre, digamos, catolicamente? Não. O Tribunal Constitucional está a cometer tantos erros. O Tribunal Supremo até não existe. O nosso Tribunal Supremo não existe, meu irmão. Não, Álvaro, na ciência política não é assim que se classifica. A estabilidade política é quando as instituições funcionam regularmente. Agora, se funcionam mal, essa é outra apreciação. Mas é que funcionam. O tribunal abre às 8, fecha às 15h30. O parlamento abre às 8, há funcionamento. Ok, cientificamente está bem. Exatamente. Cientificamente está bem. Se funcionam bem ou mal, é outro problema. Mas operativamente, é onde está o problema. Olha, problema. temos aqui um ouvinte. Prepara-te para dialogares com ele, não é? Está sim, mais velho, tem um microfone. O microfone é teu. Sim, obrigado. Boa noite, bem-aja. Boa noite, Pedro dos Santos Santareno. Obrigado. Muito obrigado, mais velho. Boa noite e bem-vindo. Eu concordo com muita coisa, discordo com muita coisa, mas eu queria saber, o Pedro dos Santos Santareno, quantos anos tens? Desculpa-me lá. Não se pergunta a idade dos jovens. Ele disse que não se pergunta a idade dos jovens. Mas é preciso dizer ao mais velho que eu sou mais velho, só estou bem conservado. Então, eu sou mais velho, só estou bem conservado. Mais velhos. Nunca tira pedra nos cabelos brancos. E nunca calça os sapatos dos mais velhos. Sim. Porque você estava a calçar sapatos dos mais velhos.
Aham. Não sou defensor da UNITA, nem sou defensor do MPLA, nem sou de um partido, ou partibecos, ou partidários, ou que lá. Mas sou angolano. Nasci em Luanda, cresci em Luanda e vim fazer a minha vida no exterior, porque Angola, o país democrático que você diz que o MPLA é democracia, eu não sei qual é a democracia que você entendeu. Agora, quando você diz que o outro é maoísta, o outro é socialista, eu não sei qual é o socialismo que você viu em Angola. Não sei o que você entende de socialismo já. Ou é ideologicamente, ou é mentalmente. Ou estás num laboratório de problemas de células mentais. Quer dizer, de falar que em Angola houve socialismo, sabes que os maiores países do mundo onde a melhor vida são socialistas? A Dinamarca, a Finlândia, etc., são todos socialistas. São 7 ou 10 países socialistas. Enquanto você fala da Rússia ou Cuba, Cuba nunca foi socialista. Ou você conhece mal o que é socialismo, eu sou socialista, porque eu vivo na França, a França é um país socialista. A França é o primeiro país socialista do mundo, se você não sabia. Portanto, não é a Rússia. A Rússia tornou-se socialista. Ela não foi socialista e nem é socialista. A China, que você falou maoísta, foi maoísta. Mas a China é o segundo país do mundo maior capitalista. E pode ser primeiro. Você está a destruir a história ou sensibilizar mal a história. É preciso, você é um homem intelectual, vai na intelectualidade, vai na base, não fala política de fuba, fala política da mandioca. Como é que a mandioca se sai? Como é que se faz a fuba? Agora você dizer socialista. Nenhum país africano que fez uma revolução em África podia ser capitalista. Porque o sistema capitalista é colonial. O sistema capitalista é o dano à escravatura. É o imperialismo. Ok. Como é que está o imperialismo? Mesmo a FNLA que você falou, que estava sendo apoiada pelo americano. Por isso, mas se você vai ver a FNLA UPA, a sua origem, ele foi lumumista. Foi lumumista. Quando o Mobutu torna o poder, é isso que o Savimbi fica em desacordo. O Savimbi vai ser do MPLA. Você sabia que o Savimbi foi do MPLA? Ou você esconde também isto? Todos foram da UPA, mas eles atravessaram Brazzaville. Mesmo o Neto atravessou Brazzaville. Por causa de 67, 65, quando o Mobutu pega o poder, porque o Mobutu também era lumumbista, mas comprado pelos americanos, ele vira o casaco. Portanto, o problema de Angola é que Angola nunca teve uma política comunista nem socialista. Até hoje, permanece a ditadura que você fala que é democrata, a UNITA é ditadura. Não. Um morto também conta, sim, senhora. O Xingus conta como o Wilson dos Santos. Conta como um qualquer outro. Mas você sabe quantas pessoas morreram de Luanda de 75 a 83? O processo 103. Você sabe? Você sabe que a Vila Alice, na maior parte, eram quiocos que moravam, que ficaram na casa daqueles bravos, que desapareceram todos da lista? Não vamos falar aqui que matou ou não matou. Todos são assassinos, todos têm sangue nas mãos. Mas há um que nunca governou, é guerrilha. Não há nenhuma guerrilha santa. Você pode ler toda a história da guerrilha, é sempre uma força de opressão.
para incentivar, para não haver revolta, para não haver tendências. Quando você quer uma democracia numa guerrilha, você não existe na história. Ok, mas velho, E a UNITA, eu discordo muita coisa. Desculpa-me lá, Pedro dos Santos, Santareno, tens a tua liberdade de falar, mas discordo que você dar lição de democracia em Angola. Em Angola não há democracia. Ainda bem que o jornalista acabou de dizer que em Angola, onde a Constituição é do partido quem fez, então já não há democracia. Você dizer que é governador, não sei o quê. Qual é o governador eleito no bairro? Quem? O governador natural do Ambo era governar em Cabinda? Governador natural de Cabinda era governar em Luanda? Sem viver lá por menos 20 anos? Eu estou em França, antes de você governar aqui, no meu local aqui na França, você tem que ser residente durante 20 anos. E falar a língua. Você fala do tribalismo. Você fala do tribalismo. A Angola está sempre colonizada. Enquanto não houver as línguas nacionais nas comunicações, está-se mal. E não há. O povo está mal educado. O povo está mal educado. O povo nem fala a língua nacional. ok, mas velho, vamos sintetizar o tempo, não é? Porque tem outros que estão à espera para chamar também. Por favor. Eu só queria lhe dizer, eu só queria pedir o Pedro, meu xará dos Santos, que ele me mostrasse só qual é a democracia que há em Angola. Qual é o sistema democrático de Angola? Ok. O que ele dizer? O que ele me cita só 3 pilares da democracia. Três pilares da democracia. Ok. Que é em Angola. Ok, mas velho, vamos lhe permitir responder. Vamos lhe permitir responder e depois vamos permitir também outras pessoas telefonarem. Pode ser, mais velho? Sim. Por que não? Ok, muito obrigado. Muito obrigado, mais velho Pedro. Pedro, um minuto. Sim. Só vamos atender uma outra chamada. Recolhe as só perguntas. Assim... Ok. Sim. Está sim? Está sim, muito boa tarde, boa noite. Boa noite. Ok, estamos a falar com o Tigre. Exatamente. Ok, eu consegui lembrar da voz. Ok, pode dizer, senhor Tigre. Eu queria dar também uma palavrinha aí ao senhor Pedro Santos, Santareno. Sim. Pronto, queria transmitir assim um pensamento aí que pronto, ele está a falar umas coisas que eu gostaria assim de intervir com ele um bocadinho. Assim como foi aquele senhor de França, né? Se é possível, né? Sim. O microfone é teu. Já estás a falar em direito, já estás a falar. Sim, ok. Então, quero saúdo aí o senhor Pedro dos Santos Santareno, né? Uhum. Este senhor Pedro Santareno, eu comecei a escutar, já lá vão cerca de um pouco mais de meia hora, praticamente, que eu estou a ouvir ele a falar. E depois ele disse que é professor. Álvaro, sinceramente, tudo que ele está a falar está a me partir o coração, está a me partir a dor, está a me partir a cabeça. Estou a ficar doente, pá. Sinceramente, olha, até o que me tranquilizou ainda um bocado foi quando você disse, o senhor Álvaro Mendes, você disse, pá, eu era do MPLA, mas já me retirei, e ele ainda tentou buscar-te e você recusou. Aquilo até que me tranquilizou. Mas este senhor, tudo que ele está a falar,
de 100 frases, só acerta uma frase. 100 frases, só acerta uma frase. Em 500 frases, acerta 2 frases. Tudo que ele está a falar não existe em Angola. Senhor, eu penso que ele trabalha lá dentro do partido dele, mas nada. Muito obrigado por ter trazido aqui, mas é assim, até vou falar assim uma coisa irônica para ele. Eu já não tenho idade de ir para a escola, se quiser servir, a idade não conta, mas é assim, eu se tivesse um filho para colocar na escola, ele é professor, mas eu nunca autorizaria meu filho a entrar na escola como... Ao menos é ironia, né? Ao menos é ironia. Mas verdadeiramente eu não sei. Olha, pronto, eu não quero alongar muito. Sim. Eu só queria dizer mesmo que eu estou completamente doente a ouvir as palavras dessa senhora. Estou doente mesmo. Agora, a última coisa só que eu quero que ele ouça, faz favor. Sim. Essa história da América reconhecer a independência que é de Angola, eu acho que ele está um bocado equivocado. Depois de 1992, depois das eleições, a América nunca quis reconhecer Angola como um Estado soberano, nunca. E isso foi na altura dos republicanos. Quem reconheceu foi em 1994, 93. O Bill Clinton, que é da ala agora do Biden, os democratas, porque os democratas são também antigos comunistas, são reformados, eles são comunistas. Então, quando o Bill Clinton entrou, é que ele reconheceu, mas na mão dos republicanos, se fossem os republicanos a governar, nunca reconheceriam os angolanos como aquelas eleições, ou seja, Estado de Direito democrático. Agora, quando ele diz, ok, tudo bem, mas o que eu sei é que foi o Bill Clinton que reconheceu, e depois dele reconhecer, deu no que deu até hoje. Angola está no que está, quando o Bill Clinton reconheceu, abriu os dólares de graça para todos fazerem o que estão fazendo. Não quero mais continuar, mas verdadeiramente essa senhora foi muito. Estamos aqui na diáspora por causa dessa confusão toda que essa senhora ainda está. Álvaro, muito obrigado. Ok, muito obrigado nós. Estamos juntos. Pedro, podes imaginar, como sabes, o Bem-Aja aqui é o parlamento, não é? Da diáspora. Aqui é o parlamento da diáspora. Portanto, tínhamos que dar palavra e aqui as pessoas têm é importante. dizer. Ok, vamos lá então as tuas respostas para o Pedro Esteves Simão e para o senhor Tigre. Sim. Pois, Álvaro, eu preciso dizer o seguinte, que uma das coisas que nos identifica enquanto angolanos é que mesmo distante estamos preocupados com o país. Isso é que é transversal a todos nós, né? As palavras do mais velho, do meu xará, o mais velho Pedro, demonstram alguma nostalgia, né, do país. Sei que o mais velho está em França. Mas cá vamos então responder. É o seguinte. A ideia de democracia, a discussão sobre democracia é um tema tão fraturante, tão difícil como questão de religião e amor. Ou seja, hoje, a discutir democracia, estamos até a discutir com pessoas que ouvem democracia, não leem democracia. E muitas das vezes confundimos o significado de democracia. A Freedom House, que é uma instituição internacional que cataloga os países mais democráticos, durante a sua existência, só existem 3 países que repetiram a primeira posição: Noruega, Finlândia e Suíça. Repetiram a primeira posição. Há países que estão em primeira posição este ano e daqui a 5 anos estão na 10ª posição. A democracia é um processo instável, no ponto de vista da sua mobilidade. Ou seja,
um país pode ser mais democrático num período e menos democrático no outro período. Então, vamos aqui descrever os pilares da democracia. Aliás, porque essa é matéria que nós ensinamos na universidade. O primeiro pilar da democracia é liberdade. Muita gente diz que Angola não é democrática, então vamos aqui desenhar a democracia, depois vamos dizer se Angola é ou não democrática. O primeiro pilar da democracia é liberdade. A liberdade pressupõe liberdade de escolha, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento. Em Angola não há liberdade de escolha. Porque as pessoas são chamadas de 5 em 5 anos a votarem, escolhem livremente seus dirigentes. Ninguém em Angola, pelo menos até onde sei, é obrigado a votar no partido A ou no partido B. As pessoas votam livremente e a Assembleia de Voto é um local secreto em que as pessoas não são escrutinadas nem observadas. A pessoa, quando recebe o boletim de voto e vai para uma cabine de voto, está lá sozinha para marcar o X no partido que lhe convém. Então, há liberdade de escolha. Há liberdade de expressão. Quantas críticas nós não vemos todos os dias nas redes sociais em relação ao governo? Muitas. Nós temos debate na rádio todos os sábados, rádios privadas e rádios públicas, a fazerem debates, a criticar o governo. Então, isso não é liberdade de pensamento. Santareno, Sim, estás a responder, mas quero te lembrar uma coisa, quando falas da liberdade sim, de imprensa, sim, temos a sim, Camuanda News, que praticamente foi sim. fechada. Mas a A Camuanda News Camuanda não pode mais emitir. sim, mas a liberdade de imprensa também tem pressupostos legais. O fato do governo ter encerrado a Camunda News não significa dizer que não é democrático. Nós também tivemos agora com a questão da guerra na Rússia, os Estados Unidos da América a fechar alguns canais televisivos que estavam a disseminar informações a favor da Rússia. Nós tivemos agora, a nível da CNN, da BBC, analistas e comentaristas que foram afastados porque tinham posições a favor da Rússia. Também ocorreu. Nós vimos uma guerra contra a Rússia, contra Putin, desenhada pela imprensa ocidental. O Ocidente não é democrático. É claramente que os governos também têm que proteger alguns interesses superiores. Depois vem a liberdade de reunião e manifestação. Em Angola há manifestações. Agora, se a polícia Não, tem mas lidado mal com há manifestações que são sim, reprimidas e tá houve tiros bem, e vou chegar pessoas que lá, vou chegar morreram. lá. Vou Sim, chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá. sim. Se a polícia tem lidado mal com as manifestações, esse é um problema real. Mas que há manifestações em Angola, temos uma lei da reunião e manifestação de 91, antes mesmo da democracia. Nós temos a lei da greve, ainda agora houve greve, é um direito também que as pessoas têm de fazer greve. Não houve agora uma paralisação da função pública durante 3 dias. O governo matou pessoas, bateu em pessoas. As pessoas ficaram em casa, ninguém foi trabalhar. A única coisa que houve é desconto, porque a lei da greve diz que, mesmo em greve, o trabalhador tem que estar no local de serviço, senão livre do ponto, só não exerce a sua atividade. Se não for, tem que se colocar ponto. Falta por quê? Porque os serviços mínimos têm que ser garantidos. Imagine que o hospital está em greve e o hospital fecha. Como é que fica o banco de urgência? A sala de medicina, a sala de enfermagem. Estás a ver? Mas Então, a greve existe para quê? não, vou explicar já, vou já explicar, vamos já Não, chegar. não, 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 Então, não, 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 sim, não, 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 a não. greve existe para Santarém, pressionar o governo, a greve existe para lógico, pressionar o governo. o não ir no local de trabalho também pressupõe dizer greve, porque a Sim, greve mas tem várias sim, modalidades. Tem sim, mas várias vai ter modalidades. falta, mas tem de ter falta, tem de ter falta. Falta tudo bem, porque A outra questão, o sim, grevista, ele sim. prefere perder um salário por dia Não, isso é para verdade, pressionar o estamos de acordo. governo para Sim, regularizar a situação. Caso exato. Agora, contrário, o ano todo vai ficar sim, paralisado, pessoas vão morrer exatamente, no hospital, as pessoas vão exatamente, morrer de fome e muito exato, mais, haverá muito exatamente. prejuízo. Outra Ok. questão que é importante para a democracia é o Estado de Direito. O Estado de Direito pressupõe dizer o quê? Pressupõe dizer que o Estado cumpre com as leis que ela própria cria. É possível em Angola processar o Estado. Por via do quê? Por via de uma ação dos seus funcionários. Então, se o enfermeiro, em vez de me tirar o dente e me amputar uma perna, eu posso abrir uma ação da sociedade civil no tribunal e ganho a causa. E temos casos deste, de pessoas que entraram com uma ação contra o Estado e ganharam a causa. Outra questão que é importante é o quê? O multipartidarismo. Nós somos um Estado multipartidário, mas somos um Estado multipartidário de partido dominante, que temos o MPLA, que domina a nossa sociedade, isso é verdade. Agora, a democracia é um processo que precisa de maturação. Nós temos que perceber que a democracia é um processo que precisa de maturação. A democracia deve começar nas famílias. Os pais têm que aprender a educar os seus filhos com liberdade. O ministro, o polícia, vem da família. Se os Não, pais mas não educarem... Um Pedro, momento só. Pedro, Sim, Pedro, não, sim. não, 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 espera, não, porque senão vais continuar a dizer coisas que eu não vou estar mesmo de acordo. Faz Quando tu favor. dizes que
a família tem que ensinar a liberdade, a democracia se ensina em casa. Não é bem assim no Sim. nosso país, ok? Tá bem, Porque, não. Eu não estou a dizer sim, o não, país, não, estou a não, dizer aquilo não, que. não vamos tirar a responsabilidade do Estado, onde é o Estado responsável. O Estado agora não se deve retrair e dar a responsabilidade às famílias. Sim, Porque mas eu já deixa-me só ouvi terminar. a ministra dizer que a educação é cá em casa. Não. Nós temos mais escolas privadas do que escola pública. Isso é uma Na realidade. escola pública não se ensina nada, acontecem coisas que não se pode, Não não é se bem pode. assim. Eu estudei na escola Não, pública. não, Estudei numa meu escola irmão, pública. Pronto, vai, meu vamos. irmão, tem Álvaro, miúdos que vamos. estão em cima, embaixo da árvore. Não, isso é Nós somos verdade. o país que vende quase mais petróleo em África, meu Isto é irmão. verdade. Isto é E verdade. perguntei, Isto é verdade. houve uma pergunta aqui sobre as liberdades que estavas a Sim, falar sim. e Sim, sim. tu saltaste. Eu vou te dar um Diga lá. nome. Eu vou te dar Repita. um nome. Sim. O jovem ativista Adolfo Campos. A última vez que ele Sim, foi sim. preso, ele não estava a dizer besteiras, não estava a dizer Sim, geneiras, sim. e ele estava de Sim, mãos sim. livres, e depois Uhum. ela acionou o ato de sentar no chão. Mas o que é que aconteceu? Hoje o jovem nem sequer um processo tem. Portanto, não Uhum. impediram o jovem manifestar. Então, isso é um país Uhum. que a liberdade funciona, não funciona. A liberdade de expressão não Sim, funciona, a Álvaro. liberdade de manifestação não funciona. Espera só, vou te dar a Uhum. palavra. Podemos ficar aqui até Uhum. meia-noite, não te Tá bem. preocupes. Meu irmão, Tá bom. o governo só aceitou essa greve dos trabalhadores porque são 3 sindicatos e entre estes sindicatos tem um sindicato que é um sindicato, digamos assim, pró-MPLA, que é a UNTA. Ok? Uhum. Porque tem lá muitos militantes do MPLA e ele não pode ir contra os militantes do MPLA. Porque os próprios Uhum. trabalhadores, militantes do MPLA também têm fome, recebem salários Uhum. miseráveis. O país com muito petróleo que paga salários miseráveis em África é Angola. Diga-me, mostra-me um país que Uhum. produz petróleo e que paga os salários que se paga em Angola. Portanto, existe Tá. é um governo que eu quero medir as minhas palavras, Uhum. é um governo que de facto não está a corresponder com os ensejos da sua cidadania. O povo angolano é Uhum. miserável, o culpado é o nosso governo, Santareno. Vamos admitir isso. Tá bem, pronto. Sim. Álvaro, não, eu não estou aqui para defender a posição do governo porque não sou membro do governo, mas é preciso deixar claro o Ok. seguinte, que em ciência política, estou a lhe falar como doutrinador em ciência política, há elementos que para avaliar a democracia. Agora a pergunta que vai me colocar é, a nossa democracia é boa? Não é boa. Precisa ser melhorada, é verdade. Isso é um pressuposto. Mas nós temos uma democracia em crescimento. Vou lhe dar um exemplo. Você falou do caso do Tanassi Neutro, do Adolfo Campos, é verdade. Mas vou lhe dar um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos da América. O caso do Edward Snowden, Julian Assange. Os Estados Unidos da América deixou de ser democrático porque perseguiu Edward Snowden, porque perseguiu Julian Assange? Não! Não, Também houve ativistas no Ocidente que não. foram perseguidos. Atenção, são situações Sim. diferentes, porque a questão de Julian Assange e do Snowden E Edward Snowden, sim. Sim, o Eduardo, são questões de segurança Sim. nacional. Meteram em causa, Mas, meteram em sim. causa segredos de Estado, que não é o caso do Adolfo Mas Campos, não é o não. caso do Tanais Neutro, meu irmão. Não é o Sim, caso do mas Tanais Álvaro, Neutro. o advogado, não, mas o advogado do Edward Snowden diz que o direito à liberdade de expressão pressupõe também que o cidadão seja livre de dizer aquilo que pensa. E os advogados já dizem que não houve nada exposição de segredo de Estado, que foi uma maquinaria feita pelo governo norte-americano. Só para fazer um paralelismo, não concordamos com a forma como foi tratado a questão do Adolfo Campos. Não concordamos com a forma como está sendo tratado o caso do Neutro, do Tanassi Neutro. Não concordamos, não estamos a defender isso. Estamos apenas a dizer que os Estados, volta e meia, adotam posturas quando visam defender interesses superiores. Agora, eu não estou por dentro do processo desses dois ativistas, que respeito muito e reconheço o seu trabalho. Mas eu estou a dizer o seguinte, que democracia vai pressupor também que volta e meia o Estado vai adotando algumas posturas mais duras. Mas isso não significa que não somos democráticos. Podemos dizer que somos uma democracia com menos qualidade. A nossa democracia não atingiu a maturidade necessária. Eventualmente, as pessoas evoluíram e o Estado parou. É possível. Mas vou lhe dizer uma coisa. Por que eu disse que a democracia deve começar nas famílias? Porque o polícia que agride o manifestante, o ministro que não responde à hora certa,
o deputado que não representa o interesse do cidadão vem da família. Se começarmos a construir democracia nas instituições escolares e democracia nas famílias, não vamos construir uma sociedade democrática. Se a Não, sociedade mas for o democrática, o Estado polícia... também torna-se democrático. Não, o caso do polícia é diferente. Sabe por quê, Santareno? Sim, E isso é sim, científico. Permita-me sim. que isto é científico que eu Faz vou favor, dizer. O faz favor. polícia, a ação do polícia não responde à educação da família. A ação do polícia responde, não é, à formação, ok? A formação, como é que se diz? A formação Na academia, acadêmica que ele recebeu, academia militar, na porque academia, eles estão... sim. Sim, 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 sim. Eles estão mandatados a se comportarem como, ok, um polícia, um servidor público. E quando Sim. ele está ali, está com a farda, ele está a ver a farda e a filosofia que ele recebeu. Ele não está na estrada pela educação que lhe foi lhe dada em casa. Ele recebe em ordem. Há polícias, quando estão ali Sim. a receber ordens do comandante, ele está a pensar também no seu filho que está na mesma condição desse O menino que está comandante, ali a o reformar. comandante, o comandante também não é polícia. Também, o que dá ordem não é polícia que Agora, veio da mas o família. comandante é que Se tem... esse O comandante for comandante, educado não, na o família, comandante é que tem o botão tanto o comandante é que ativa. O comandante também sim, mas tem esse outro chefe. comandante vem da família, Álvaro. Sim, Não, mas esse mas o chefe também vem da comandante também tem família. outro chefe. Não. Então estás Esse a me outro chefe dizer... também vem da família. Então, meu irmão, sabes onde é que podemos Sim, encontrar um ponto de convergência? Se a certo. educação parte da família, então Uhum. vamos dizer assim que o povo angolano é covarde, é estúpida, não Não é? necessariamente. Não, porque se o Não. problema é conjuntural, até o Sim. polícia, o senhor ministro, devia também ele protestar, porque da forma que as coisas estão, não estão conforme deviam estar. Pronto, isso é uma realidade. Mas deixa-me só terminar o raciocínio. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: Angola é um Estado democrático de direito, está na Constituição e estão os pilares estão aí que eu fiz referência. Agora, a qualidade desta democracia é que deixa a desejar. Por quê? Porque nós temos uma democracia em construção. A democracia pressupõe necessariamente mudança de mentalidade, Álvaro. As pessoas têm de pensar diferente. Se nós não pensamos diferente, nós não podemos ser democráticos. Democracia pressupõe aceitar crítica, não é um ato fácil. Aceitar críticas não é um ato fácil. Então, temos de começar a pensar que a democracia é um processo que tem que ser construído por todos nós, que o Estado tem a responsabilidade acrescida na educação das crianças na escola do ensino fundamental. Temos que acreditar que o Estado precisa educar as pessoas que vão liderar as instituições, mas também temos que acreditar que as famílias têm que começar a aprender elementos fundamentais de democracia. Agora, o que a polícia faz, o que as instituições fazem, em grande medida nós não concordamos. Não concordamos que se prendam as pessoas por terem reclamado um direito fundamental. Não concordamos que se batam nas zungueiras. Não concordamos que se despese o negócio da zungueira. Não concordamos que se afaste as pessoas da rua a chicote. Concordamos sim que se sensibilize, que se arranje mercados, que se arranje emprego, que se arranje locais para colocar as pessoas para trabalhar. Não concordamos com tudo que não seja isso. Mas temos de convir em todos nós que nós somos um Estado democrático em construção, cuja qualidade ainda deixa a desejar. Essa é a minha opinião. Ok, a tua opinião, respeito a tua opinião, mas também discordo, porque se ainda estamos a construir a nossa democracia, é muito triste, é muito grave, porque o nível de intelectuais que tem o país e que o partido que domina a política angolana, os quadros que ele tem, portanto, eu só posso responsabilizá-lo a este governo. Quando tu me falas de democracia deve partir de casa, não estou de acordo, porque quando vamos olhar na nossa camada extensiva da classe média abaixo da classe pobre, ok? E da classe letrada, nós ainda temos muitos analfabetos, muitas famílias analfabetas, e o conceito de democracia é um conceito que parte do Ocidente, ok? É um conceito acadêmico e não um conceito de base familiar. Parte da Grécia e melhorada pelo Ocidente. Pelo Ocidente, obrigado.